De sushi servido num tênis, até seja lá o que for isso aqui, vem comigo conferir as pessoas mais azaradas que perderam feio na loteria dos alimentos. Sabe o que seria péssimo ao comprar uma casquinha de sorvete? Se faltasse só uma coisa, a casquinha. É verdade que a consolação é ganhar mais sorvete, mas todo mundo sabe que a melhor parte é aquele pedacinho de casquinha no fundo, que parece estar sempre cheio de chocolate. Imagina cultivar frutas o ano inteiro e acabar colhendo frutinhas minúsculas assim. Eu ia ficar muito decepcionado. Bom, sendo otimista, dá pra dizer que esse morango cresceu até o tamanho de um limão. E aqui outro limão fantástico. Provavelmente você consegue fazer uma gota de limonada com ele. Não entendi por que ninguém quis comprar esse pacote de amendoim perfeito e já salgado. Um pacote perfeito, nem senti falta de nada. Waffles de mirtilo são ótimos. É uma combinação perfeita, mas quando você recebe um assim, começa a se perguntar se waffle com sabor de mirtilo escrito na embalagem estava falando realmente no singular. Melancias são uma delícia, pelo menos as que se formam direito. Imagina abrir uma melancia e dar de cara com essa camada branca e grossa de casca. Sério, eu ia chorar. Acho que é punição por gostar de pizza com abacaxi. Aliás, essa pizza havaiana tá com abacaxi demais. Eu adoro Cheetos, mas acho que você não ia querer comer um pacote inteiro se abrisse e encontrasse isso. Um bloco enorme de tempero de queijo, em vez do salgadinho em si. Se bem que isso deve valer literalmente o seu peso em ouro. Então até que é uma vantagem. Se você olhasse para essa embalagem de cima, imaginaria que a barra inteira era um chocolate requintado, misturado com cranberries. Acontece que era apenas a disposição mais estratégica já inventada pela humanidade. Quando você quer fazer guacamole, tende a escolher o maior abacate, né? Bom, a pessoa que comprou esse claramente se enganou. Pelo menos estava maduro. Provavelmente ela também vai plantar um abacateiro enorme com esse caroço gigante e garantir um reembolso. Olha só essa batata inteira que foi encontrada em um pacote de salgadinho. Mais crocante? Com certeza. Mais saborosa? Também. Batata tem de sobra. Agora a parte dos chips é que eu acho que esqueceram de cortar. Uma mulher chamada Cissy Burnett achou a situação muito estranha quando ela abriu um pacote de anchovas secas e encontrou esses peixes grandalhões no meio. Tá, mas isso é uma coisa boa, não? Pior que não. Eles não eram anchovas de jeito nenhum. Eram fugo. Baiacus que são mais venenosos que cianeto. Caramba, comer isso sem um preparo extremamente cuidadoso seria muito mais do que só um desastre culinário. Oh, Mark, I'm gonna die. Se peixe venenoso não é sua praia, que tal um gole de sopa de mosca? Esse caldo nojento é o resultado de uma máquina de café infestada na universidade asquerosa de um internauta azarado. Mas se você achou ruim, espera até ver isso. Embora não seja comum nas culturas ocidentais, cerca de 2 bilhões de pessoas consomem insetos como parte da sua dieta habitual. Essa lata em particular contém polpas de bicho da seda, um petisco e comida de rua popular na Coreia do Sul. Pelo que dizem, tem um sabor que lembra levemente peixe e castanhas, com uma casca crocante e interior macio e suculento. Beleza, mas eu prefiro que fique lá na Coreia mesmo. O que acontece se você tá vendendo hambúrguer e o queijo acabar? Você improvisa. Olha só esse hambúrguer comprado nas ruas de Manila, nas Filipinas. Parece até comestível, mas aí você abre e descobre que o queijo é só fachada. Tá, mas é preciso reconhecer que eles foram muito espertos. Olha só essa caixa, 2 porções de cereal com passas. Não tem como ser mais claro, né? Pena que a Kellogg's não cumpriu a promessa. Alguém realmente mediu a quantidade e descobriu que havia menos de uma porção de passas ali dentro. Sabe com que comida você nunca deve comparar os chocolates Smarties? Com os M&M's. E eu também não faço ideia de como isso aconteceu. Alguém mordeu um M&M de chocolate e descobriu que ele era feito de várias camadas de casquinha. É tipo aquele filme A Origem, só que na versão M&M's. O usuário Space Cookies 22 encontrou esse espécime estranho no pacote. Será que é um chiclete velho? Bom, podia ser pior. Em vez de uma coisa estranha e borrachuda, você poderia encontrar apenas um único M&M. Imagina que sacanagem. Olha essa embalagem de espaguete. Parece bom, né? Ali no canto esquerdo até diz que é uma receita famosa. Pra mim já é um selo de aprovação. Até você abrir e descobrir que é um negócio bem mais nojento do que a embalagem sugere. Sério, parece que alguém já comeu isso aqui antes. Pelo menos uma vez, talvez 2. This is disgusting. Tem um lugar especial no inferno para quem faz esse tipo de brincadeira. Se você comesse isso aqui, ia esperar que tivesse sabor de uva, certo? Pois é, aparentemente é alcaçuz preto. Pensa numa maldade. Amendoins levemente salgados. É isso que o pacote diz. Mas a Delta Airlines claramente não sabe o que significa. Olha a quantidade absurda de sal nesse pacote. A proporção em relação aos amendoins é tipo 1 milhão para 1. Mas eu já entendi tudo. É uma jogada esperta. Logo a aeromoça passa e pergunta se você quer um pouco de água
pra acompanhar e aí ela vai lá e te cobra $9. Eu adoro máquina de venda automática. Dá pra comprar bebida ou lanche sem ter que falar com ninguém. Mas máquinas não são perfeitas. Às vezes elas também roubam da gente. Olha só essa máquina de venda automática. Ela faz menção de te entregar bebidas só pra te enganar. Sabe o que é pior do que um muffin com um mirtilo? Acertou, um muffin sem nenhum. Todo mundo sabe que pacotes de salgadinhos contam mentiras. Eles basicamente têm ar. Bom, de certa forma o pão também. Mas em solidariedade aos salgadinhos, esse pão aqui levou isso a outro nível. Bom, dá pra botar sopa aí dentro e usar como tigela. Alguém aí quer um amendoim cozido? Pois é, eu também não consigo entender quem é que diria que sim. Mas que tal amendoim cozido com inseto de brinde? Uma oferta irrecusável. Tá, agora vamos falar de feijão enlatado. Quer comida mais prática e mais causadora de gases? Bom, pior que isso é você abrir uma lata e encontrar só água, como nesse exemplo aqui. Todo mundo adora o Bob Esponja, então um picolé do Bob Esponja deveria ser excelente, né? Olha, esse aqui parece mais o Ciclope Esponja. Eu não sei como isso aqui aconteceu, mas alguém que foi comprar vinho encontrou uma garrafa ainda lacrada, só que apenas 1/5 cheia. Parece que alguém se divertiu bastante na fábrica. Os morangos passam por muita coisa. Olha esse morango brabo demais. Alguém cortou ele e lá dentro encontrou um projétil de chumbinho. Acho que dá pra dizer que ele já morreu, né? Você consome brócolis em pacote? Bom, esse aqui é que você não vai comprar. Encheram esse saco só com os talos. Se você odeia os Skittles amarelos, normalmente não é um problema, já que tem muitas cores no pacote. Mas não é o caso aqui. Imagina um pacote só com amarelos. Por outro lado, é uma vitória pra quem tem toque. Agora não precisa separar as cores. Os limões são claramente a fruta mais troll que existe. Quer ver só? Dá uma olhada aqui. Se você quer uma prova de que às vezes o barato sai caro, olha a decepção que foi esse bife. Desconto no preço e no produto. Assim como no caso do waffle de mirtilo, você pode correr o mesmo risco ao comprar um sorvete com gotas de chocolate. Olha isso, uma gota só. Ou botar um cocô de coelho no sorvete. O jeito certo de fatiar o pão é sempre na vertical, né? Aí fica no tamanho perfeito pro sanduíche. Nice. Bom, não se você for essa pessoa. This is not okay. Parece que tá rolando uma rebelião aqui nesse cookie de chocolate. E aquela última gota de chocolate ali tá com vergonha de fazer parte disso e tá claramente tentando ir embora. O que tá acontecendo com os pães hoje em dia? Pra que tentar imitar queijo? Olha só esse pão fatiado, cheio de buraco. Se bem que sempre dá pra preencher esses buracos com alguma coisa. Agora olha essa laranja das trevas. Ela tá apodrecendo de dentro pra fora, que nojo. A gema pode não ser a parte mais saudável do ovo, mas é muito gostosa. Agora, essa pessoa claramente não esperava ver isso. Ninguém poderia esperar. A maioria dessas imagens até que é engraçada. Agora essa aqui, não. Isso aqui não. Olha só essa fatia de pizza minúscula dentro de uma caixa enorme. Sério, isso me irrita. Esse mundo é muito injusto. Mais uma lição valiosa dos deuses do abacate. Jamais dependa de apenas um abacate para o jantar. Eles são muito traiçoeiros. Sabe o que seria péssimo? Morder uma batata e descobrir que é uma pedra. Foi quase isso que aconteceu com quem comprou esse saco de batatas e encontrou uma pedra dentro. Parece que alguém quis aumentar o peso do produto. Comida de aeroporto é horrível. Olha só isso aqui. Um sanduíche de bacon e ovo por 3,20 libras no aeroporto de Edimburgo. Mais de $5. Tipo uns R$25. Esse aqui provavelmente é o pesadelo dos fãs de Hot Pocket. Olha só essa pobre pessoa que comprou um Hot Pocket vazio. Bom, pelo menos não vai precisar se preocupar com aquela parte congelada no meio depois de esquentar no micro-ondas. Todo mundo sabe que cookies podem conter nozes, glúten e um cadarço de sapato. Se você precisava de uma garantia que seu cookie não chegou nem perto do chão, não é o caso aqui. Normalmente não tem erro ao comprar uma lata de refrigerante. Agora, essa aqui foi cruel demais. Alguém percebeu que em um fardo de 7-Up, uma das latas estava totalmente lacrada, mas completamente vazia. E a pessoa provou isso usando uma balança. Olha a diferença. Se bem que vender ar enlatado foi algo que pegou na China. Essa pessoa devia vender a lata por lá. Parece que as empresas de alimentos simplesmente não ouvem a gente. A gente vive dizendo que um sachê não é suficiente e eles continuam diminuindo o tamanho. Um bom exemplo é esse sachê de ketchup, que veio completamente vazio. Queijo é o que não falta nesse hambúrguer. Agora, o
tamanho dele parece pra criança. Aparentemente o caixa falou pro cliente que aquilo era aceitável. Olha que audácia. Vamos torcer pra pessoa que fez esse lanche não se juntar ao fabricante desse aqui. Olha só aquele grão de gergelim solitário, totalmente sozinho nessa imensidão deserta que é o topo de um pão. Eu até que gosto de colarinho na cerveja, mas não desse jeito. Os copinhos de pasta de amendoim são uma ótima combinação. Agora, essa pessoa deu azar por comprar um que não tinha nada dentro. Vai ter que usar como um daqueles copinhos de shots. Se você visse um sanduíche assim, ia esperar um recheio farto. Olha que decepcionante. Kit Kat é muito bom, mas imagina se alguém esquecesse de colocar o wafer nele. Foi o que aconteceu aqui. Tá, mas pra ser justo, era só uma imitação barata. Eu tenho certeza que o original nunca ia me decepcionar. Tá, morder um bloco maciço de chocolate não é a pior coisa do mundo. A pior coisa seria morder uma barra de chocolate que se esfarela inteira. Eu não sei muito sobre esses tais de Milk Duds, só sei que são cobertos de caramelo e servidos com manteiga derretida, e que pode acabar vindo um só na caixa. Ao comer um Malteser, você costuma lamber o chocolate cremoso e deixar só a bolinha de malte? How about no? Tá, tudo bem, mas parece que algum folgado aqui já atacou esse pacote. Melhor eu provar um chocolate de verdade. Esse aqui parece estar muito bom. Acho que eu vou pegar uma dessas trufas caseiras pra provar. Caramba, que é isso? Couve de Bruxelas. Pois é, a mãe dessa pessoa preparou essa atrocidade como uma pegadinha, meio que misturando Páscoa e 1º de abril. Eu não quero ser grosseiro, mas a sua mãe é uma... As balas Skittles são famosas pelas suas cores de arco-íris e pela variedade de sabores. Mas o que acontece se elas vierem apenas em 2 cores? Espero que essa pessoa goste de laranja e limão. Falando nisso, que casca é essa? Mas essa pessoa teve mais sorte que o Nick, que depois de um dia duro colhendo seus próprios limões, decidiu relaxar tomando um gin tônica, com direito a muito gelo e essa fatia de limão aqui. Se você se interessa por colheita, dá uma olhada nos vários smoothies que o Nubler J tá preparando com a sua enorme quantidade de morangos. Eu acho que eu prefiro ir na quitanda e comprar. E esse ovo tá totalmente oco. Cadê a gema para eu mergulhar o pão? Alguém sugeriu que o ovo poderia ser velho demais, já que eles perdem a gema com o passar do tempo. E a pessoa tem certa razão, viu? Com o passar do tempo, as gemas ficam mais largas e achatadas à medida que a clara, que as mantém pequenas e redondas, vai se decompondo. Tá, mas elas não somem completamente, então vai saber o que aconteceu aqui. E o mundo da confeitaria também não escapa do destino cruel. Esse ovo de creme da Cadbury também tá sem o recheio cremoso. Que pecado. E essa pessoa mordeu um Kinder Ovo e encontrou um ovo de verdade lá dentro. Aliás, como é que isso é possível? Ah, tomara que seja Photoshop. No Reino Unido existe uma iguaria chamada ovo escocês, um ovo cozido envolto em carne de linguiça, empanado em farinha de rosca e frito por imersão. Tá, mas cadê o ovo? Certamente dá mais trabalho fazer um ovo escocês oco do que com um ovo dentro, né? E olha isso aqui. Era pra ser ovos mexidos. E calma que ainda tem muito sobre os ovos. Eu sei que as pessoas vivem reclamando de abacaxi na pizza. Agora, o que vocês acham de ovo cozido na pizza? Segundo esse usuário chamado Lololúricos, o pessoal do restaurante afirmou que era uma marguerita. E pra falar a verdade, eu ia comer mesmo assim. E aqui uma pizza daquelas pra assar em casa que alguém comprou. Será que alguém na fábrica ficou a fim de comer carne e queijo congelados? E se você quisesse linguiça, pepperoni e presunto na sua pizza, poderia comprar uma dessas da Red Baron. Pensando bem, melhor não. Que péssima ideia. O mesmo vale para essa propaganda enganosa da Screaming Sicilian. Se bem que a embalagem é bem legal. E mais uma falha da culinária italiana. Isso é o que eles venderam. Isso é o que a pessoa recebeu. Não tenho certeza, mas eu acho que essa imagem devia estar censurada. Sabe o que eu queria agora? Uma boa pizza de queijo, mas não desse tamanho. E que tal essa aqui toda desalinhada? E tem essa aberração aqui que um usuário do Reddit descreveu como um jantar fornecido pela escola, numa viagem que ele pagou $1.500. Sim, uma única fatia de pizza. Que péssimo negócio. Essa aqui pode dividir opiniões sobre se é uma vitória ou uma derrota na loteria da comida. A pizza com queijo em dobro 8 vezes. Ah, eu ia derreter todo esse queijo e mergulhar de cara nele.
E olha só a pior pizza que eu encontrei. Teve gente que falou que parecia coberta de cascalho. Teve quem dissesse que parecia areia de gato. E outros falaram que parecia que varreram lixo da rua e colocaram na massa. E a resposta é: todo mundo tá certo. Tem muitos outros pratos italianos que as pessoas conseguem estragar. Esse espaguete só tem um miserável pedacinho de presunto. E olha esse troço de camarão da Pizza Hut. Pior de tudo é que custou $15. E agora vamos falar novamente sobre pão. Desse pão especificamente. O que tem de errado com ele? É só um sanduíche de presunto e queijo. Tá, mas por que a imagem tá aumentando? Meu Deus, $15! E por dentro ele é desse jeito. Olha, eu admiro a dedicação das pessoas em passar a perna nos outros. Tô achando que tem alguma relação entre derrotas na loteria das comidas e cobrar $15 pra enganar pessoas. Outro lugar onde você é passado pra trás é o Starbucks. Se você compra um sanduíche quente de queijo, espera que tenha queijo nele. Não, eles realmente não estão nem aí pra você. Conhece o MrBeast, né? Aquele youtuber famoso, engraçado e com um sorriso simpático. Os fãs devem lembrar que em 2020 o Jimmy lançou a MrBeast Burger, uma rede de dark kitchens, ou seja, cozinhas que operam exclusivamente para entrega ou retirada. O negócio vendia o clássico hambúrguer com batata frita. Mas infelizmente começaram a surgir reclamações de que a comida era meio... Será mesmo, Jimmy? Olha só esse sanduíche de frango do usuário King Savage, completamente cru. 3 anos após lançar sua rede de fast food, MrBeast processou a Virtual Dining Concepts, a empresa por trás da MrBeast Burger, por prejudicar sua marca e reputação ao servir essas porcarias. Funky, Jimmy. Funky, very much. De um sanduíche horrível para outro, esse é o Philly Cheesesteak. Quer dizer, aquela era a foto da divulgação. Isso aqui foi o que realmente chegou. E o usuário que fez o pedido disse que se arrependeu amargamente. Aqui temos um hambúrguer no pão, ou melhor, um pão com um pouquinho de carne moída dentro. Valeu aí, Applebee's! E se você for ao Chicken Pizza e quiser o seu hambúrguer barbecue recheado com bacon e cebola, prepare-se para uma decepção dolorosa e avassaladora. E se você for ao Leon, pode pedir um muffin de salmão. Uma ótima ideia caso você se odeie. O usuário do Reddit Pickle Victory tentou pedir um hambúrguer com substituto de carne à base de feijão, só que eles trocaram o próprio pão. Inacreditável. Já esse cara chamado Graham Sullivan passou por um verdadeiro pesadelo. Pediu um cheeseburger na Nigéria. Ele chegou e não tinha carne. Pelo jeito, você precisa especificar que quer um hambúrguer com bife dentro para completar o sanduíche. Ah, também rolou isso aqui em 2025. O sanduíche Pretzel Rami da marca Togo. Olha a quantidade de recheio desse negócio. Pena que a realidade não corresponde à propaganda. Era tudo uma farsa, provavelmente montada com cola e dentaduras. E agora o pior lanche de todos. Tá, já deu de junk food. Vamos começar a comer saudável. Que tal uma boa salada Caesar de $15? Olha aí os $15 de novo. Sério, esse roubo por isso aqui, um monte de vegetais aleatórios e um pedaço de queijo, nada apetitoso. Acho que eu vou pedir uma salada caprese. Pera aí, salada não era pra ter folhas? Tá, deixa eu ir até o buffet de saladas. Deixa eu ver o que tem aqui. Ovos, vagens, que isso, hambúrguer despedaçado? Bom, se tá no buffet de saladas, só pode ser saudável. O usuário do Reddit Bit of Bunny pediu uma salada do Subway usando um serviço de entrega por robô na faculdade. Ao voltar pro quarto, ele encontrou a salada, mas na verdade eram 12 fatias de presunto. Sei não, hein? Acho que isso aí é uma vitória. What's the matter? I thought you liked pork. Você reconhece isso? Essa criatura sorridente com cara de palhaço é o Jack, mascote da rede americana de fast food Jack in the Box. A empresa afirma que a sua comida não tem igual. Pra mim é uma porcaria. No episódio de Hora de Aventura chamado A Conquista da Fofura, o Jake faz um burrito de tudo. Bom, imagina isso, só que sendo uma porcaria completa. Em vez de ser recheado com tudo, esse tudo era só mais massa. Ou você pode apoiar o restaurante local e pagar quase $200 por essa catástrofe de carne. Para evitar pedidos frustrantes, algumas pessoas preparam em casa. Olha só essa aula de panificação. Ah, são pintinhos, ficou muito bonito. Ah, que horror! Please kill me.
Pois é, fica a lição. Separem a massa antes de colocar no forno, senão ela gruda e parece uma criatura saída do filme O Enigma de Outro Mundo. Temos também essas belas caras feitas de massa. Falando em coisas que dão vontade de vomitar, dá uma olhada nessa atrocidade de sopa de salsicha. Blá. E o pior de tudo é que isso foi servido no refeitório de uma escola na Finlândia. E também temos a iguaria do sul dos Estados Unidos, o feijão cowboy. Aqui estão os tiktokers Josh and Mama, com a versão deles desse clássico. Eu acho que esse cara aqui resumiu bem. Nunca vi alguém colocar algo no forno e tirar com a mesma aparência. Tá, mas só pra você entender, era pra ele ficar desse jeito aqui. Se você tá à procura de outras delícias do TikTok, experimenta essa gororoba borbulhante. Os chefes estão sempre tentando inventar maneiras mais sofisticadas e peculiares de apresentar suas comidas malucas às pessoas. Tipo, qual vai ser a próxima? Uma lesma servida num... Ah, não. Photoshop, por favor. E que tal essas salsichas em potes de pasta verde em Frankfurt? Quem é que teve essa ideia? E falando em carne de porco, toda vez que eu visito o Reino Unido, eu faço questão de comer um enroladinho de salsicha. Mas só se for do Greggs. E foi nisso que essa pessoa errou. Olha a proporção de recheio e massa. E ainda escrevem que é a melhor receita de todas. Imagina como são as outras. Disgusting! Um inglês estava de férias na Índia e talvez sentindo um pouco de saudade de casa. E aí ele pediu aquele clássico britânico, peixe com fritas. Só que os garçons trouxeram isso. Sim, parece isso e eu sei que você também pensou. Agora, não tem comida mais britânica que uma torta de carne com purê servida dentro de um pint de cerveja. Essa aqui foi servida em um pub em Gloucestershire. Não dá vontade de ter nascido britânico? E essa tendência também pode ser vista nas antigas colônias britânicas. Olha só essa torta, servida num copo de Guinness na Tasmânia, custando 26 dólares australianos. Mamma mia, os cozinheiros até começaram a servir pratos italianos assim, embora isso não seja nada perto da ofensa que é esse espaguete, servido num saco plástico, como se ele tivesse ganho um sorteio de quermesse. Not approved! A focaccia é um pão achatado delicioso, cheio de ervas, azeite e sal. Vale muito a pena provar, a menos que você vá a esse lugar, onde ela é feita com pães de cachorro-quente queimados. Lembra quando a Lady Gaga usou um vestido de carne e como aquilo era nojento? Pois é, agora imagina que te sirvam esse vestido e esperem que você coma. Segundo o Daily Mail, no final da década de 2010, restaurantes de hot pot chinês nos Estados Unidos, Canadá e Austrália vestiam bonecas Barbie com carne e serviam aos clientes. A ideia de ter a minha comida perto do cabelo da boneca me dá arrepio na espinha, mas nada se compara a isso aqui. Isso foi realmente servido a esse usuário chamado Rainbow Chainsaw. Eu realmente espero que esse tênis seja de cerâmica ou algo assim, mas mesmo que seja, isso não explica qual funcionário maluco achou que essa ideia era boa. O que mais tá faltando? Servirem comida num vaso sanitário? Se bem que isso já deve existir. Tá, chega de restaurantes. Eu quero ficar no conforto da minha própria casa. Eu bem que podia pedir alguma coisa. E mandem a minha nota, né? Só que eu não quero ela carimbada na minha comida. Quando eu peço comida chinesa, eu gosto de 1 ou 2 rolinhos primavera. Mas tem gente que gosta de uma porção grande, como esse cara chamado Salmony69. Só que em vez de vários rolinhos, eles mandaram um rolo gigante, encharcado de gordura e mal recheado com broto de feijão. Nojento demais, não tem nada que eu goste mais do que comer fatias disso e ficar todo lambuzado de gordura e manteiga. E se tiver queijo, melhor ainda. Agora, esse aqui não tá nem valendo a digestão. E falando em digestão, nada desregula mais o meu intestino que cebola. Então, se eu tivesse comprado esse pacotão de mistura para refogado com pimentão e desse de cara com isso, eu ia ter que decidir entre passar fome ou encarar um dia inteiro no banheiro. Mesmo que eu gostasse de cebola tanto quanto ogros, esse cachorro quente ainda faria meus olhos lacrimejarem. Olha, minha avó fazia uns doces com arroz que eram sensacionais. Já essa pessoa aqui deu muito azar com a versão industrializada. Era pra ter creme de avelã e chocolate. E olha esse aqui, tá faltando um pedação.
e a equipe de marketing da Domino's, que inventou esse suposto donut gigante. Para ser justo, a usuária Tia Diania disse que o gosto ainda era bom, mas não tão delicioso quanto essa obra-prima da culinária. Sim, um donut de carne bovina. Claro que é uma montagem, mas parece que enganou muita gente na internet, com reações que variavam de dói fisicamente olhar para isso, até Deus está morto. Sabe aquela vontade repentina de devorar um frango assado aos domingos? Pois é, agora você pode tirar um frango direto de uma lata. É só abrir e pronto. Big Chungus is out. Queijo em tiras. Quem é que não ama? Como assim? O professor achou que o queijo era feito de drogas? Enfim, o queijo em tiras, ou seja lá o que for essa imitação barata, também existe em versões trançadas, só que esqueceram de colocar o cheddar nesse aqui. Sério, qual é a dificuldade? E olha só esse pacote de salgadinhos com quase nada dentro. A mesma coisa aconteceu com essa embalagem que era pra estar cheia de passas. Tá, e olha só essa mensagem de um cara da Inglaterra. Eu notei um calombo grande no pacote, mas quando eu tirei de lá, dei de cara com isso. E ele moldurou esse mutante transparente. Agora virou uma obra de arte. Espero que quem pegou esse pacote lamentável da Haribo goste dos anéis e das garrafinhas, porque foi só o que veio nele. Agora, o que não é legal é acabar perdendo uma comida que parecia decente. Parece que esse frango aprendeu a voar. Tá, e que tal esses nuggets de esterco do Taco Bell? Sem chance de eu comer essa porcaria. Parece que alguém pescou esses últimos 4 pedaços lá do fundo da fritadeira. Eu adorava fazer bolo. Era uma grande parte da minha personalidade. Até que eu fui diagnosticado com doença celíaca. Foi aí que eu tive vontade de colocar minha cabeça no forno. E provavelmente foi assim que esses recém-casados se sentiram ao ver essa monstruosidade de bolo de casamento. Como é que alguém consegue apresentar essa aberração a outra pessoa no dia do seu casamento? Started making it, had a breakdown. Bon appetit. Enquanto isso, esse cara teve a ideia adorável de fazer bonequinhos pro bolo de casamento dele e da sua futura esposa. Mas infelizmente ele esqueceu de checar a temperatura do forno antes de colocar a noiva. Bom, ou isso ou a esposa dele é uma massa alienígena, mas podia ser pior. Em 2025, a futura noiva belga Media Heaven Polat estava animada pro casamento e contratou uma confeiteira cujo perfil nas redes sociais era cheio de fotos de bolos incríveis. Ela pediu um bolo de maracujá e manga decorado com uma linda cascata de flores e entregou um esboço que ela mesma havia feito. E pelo bolo dos sonhos, o casal desembolsou mais de 710 euros, ou seja, mais de 800 dólares. Só que no grande dia, o bolo chegou e... eita! A foto viralizou rapidamente e todo mundo concordou que eles tinham sido totalmente humilhados e que haviam passado a perna neles. E sabe o que o casal recebeu como compensação? Um pedido de desculpas forçado no Facebook, enviado pela conta comercial e nenhum sinal de reembolso. Que piada. Bolos em formato de ouriço são um clássico de longa data em festas infantis. Eles são bem bonitinhos, especialmente quando as crianças participam e fazem os seus próprios. Nossa, muito bonito. Não que os adultos costumem ser melhores. Olha só esse bolo do Sonic. Sério, eu queria poder desver isso, mas não é tão ruim quanto a tentativa do usuário Odonata. Olha o que ele fez pro filho. Isso é um cocô com um olhar sedutor? Pera aí, era pra ser um unicórnio? Só piora. Eu conheço muita gente que ama o Shrek, pessoas que o idolatram como seu senhor e salvador. E eu sei que eles ficariam horrorizados com essa tentativa fracassada de bolo. Pelo menos parece minimamente comestível, ao contrário daquela visão lamentável postada pela usuária do Reddit Anne, que fez esse bolo pro aniversário da filha e colocou na geladeira pra esfriar. E essa monstruosidade aqui, deprimente. Todo mundo sabe que eu sou fã de carteirinha do Andrew Lloyd Webber. Então quando chega o meu aniversário, a minha esposa pergunta qual bolo eu quero e eu dou sempre a mesma resposta. Uma versão assustadora do Fantasma da Ópera feita de bolo, com a máscara e tudo. É claro que eu tô brincando. Esse fantasma de lábios carnudos foi feito pela usuária do Reddit Nina Rose. Obrigado por estragar o meu musical favorito, viu? Você já experimentou o bao? São aqueles bolinhos chineses com recheio. Você pode fazer em casa, só toma cuidado pra não... tá, eu desisto. Eu vou pedir alguns fondants, sabe? Aqueles bolinhos deliciosos
deliciosas com chocolate que escorre no meio. Parece que eles vendem na Domino's. Ah, cara, sério, não era melhor eles ficarem fazendo só pizza? Qualquer confeiteiro que se preze sabe a diferença entre cookies macios, mastigáveis e cheios de recheio, e biscoitos, que são simples, crocantes e achatados. Então vamos dar uma olhada nesse biscoito de esqueleto de Halloween, antes do forno e depois. Parece que ele ganhou uns quilinhos lá dentro. Uma lata daqueles biscoitos amanteigados deliciosos. Ninguém tá olhando, eu vou pegar só um. Ah, fala sério, que sacanagem é essa? E os cookies também não estão com sorte, que é um pacote de cookies de chocolate coloridos e divertidos. You dirty pig! Get out! Get out! A única coisa pior que um cookie ruim é pedir o almoço e receber isso aqui, uma foto de um cookie em vez de um cookie de verdade. E aqui tá um picolé de panda. Parece que eu fui enganado. Chandler, you've been bamboozled! Tudo bem, eu vou ficar com esse sorvete colorido. Olha que legal, parece que ele é coberto com esses granulados. Sério, como é que eles têm coragem de fazer isso? Provavelmente é a mesma empresa que fez essa catástrofe aqui. Claro, picolés fazem maior sucesso com crianças. Então por que não vendê-los no formato dos personagens de desenho favoritos delas? Como, por exemplo, as meninas superpoderosas. Pois é, parece que algo deu errado. Tá, mas no McDonald's a apresentação deve ser melhor, né? Esse McFlurry da Hershey está com uma cara boa. Ah, falei cedo demais. Parece creme com biscoito pra gato. Que tal comer logo um bloco de cimento? Não, tô brincando. Mas na verdade isso aqui é sorvete de carvão com lixia. E sim, isso existe. Olha o que aconteceu com esse usuário do Reddit, que abriu uma embalagem nova de cream cheese e ela já tava mofada. Asqueroso. O usuário do Reddit Legs with Snake sempre se perguntou por que ninguém usa manjericão roxo para fazer pesto em vez do verde, e foi aí que ele resolveu tentar. Acho que o visual explica tudo, mas será que fica bom? Palavras dele, ficou com gosto de cinzas e sonhos frustrados. Já panquecas, bacon e xarope de bordo, por outro lado, tem gosto de lindas canções de niná, ou pelo menos deveriam ter. Essa pessoa pagou mais de $10 por esse prato, mas em vez de panquecas acabou recebendo as metades superiores de um pão de brioche não tostado, encharcadas de gordura e provavelmente das próprias lágrimas. Quem comprou isso aqui deve ter ficado furioso ao encontrar só um pedacinho minúsculo de brócolis, cercado por um mar de irmãos albinos. Não sei qual foi a cenoura mais decepcionante que você já viu, mas eu aposto que não chega nem aos pés dessa aqui. Tá valendo mais a pena comer o talo dela. Tá, chega de decepção com comida por hoje. Você já se deu mal nessa loteria dos alimentos? Me conta aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir.